eu faço a pessoa fazer uma conta do valor absoluto, de quanto ela investiu do início da carreira dela até agora, só para ela entender o quanto que ela vale. Porque se ela não valoriza o conhecimento dela, ninguém vai valorizar, e muito menos o cliente dela. Ah, eu vou te ensinar a cobrar caro. Caro normalmente é mais do que vale. É isso. Eu não consigo ensinar alguém a cobrar mais do que vale. Eu consigo ensinar a pessoa a cobrar o quanto ela vale, não é isso? E se a pessoa faz muita questão de vender e tá prometendo um monte de coisa, cara, sabe aquele negócio de que se é bom demais para ser verdade, talvez só não seja verdade, né? Já parou para pensar? Eu compro muito, eu invisto mais de 1 milhão todos os anos em cursos, mentorias, masterminds. Só que antes de eu fazer negócio com alguém, cara, invariavelmente eu checo os frutos. As pessoas que são fruto daquela educação, elas estão felizes? Então, qual que é a disponibilidade que você precisa para ter uma mentoria milionária? Vocês querem saber, gente? Sim? Diga. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal PenaCast. E hoje estamos aqui com uma experiência um pouco diferente. É um podcast dentro da minha casa. Estamos aqui ao vivo com uma plateia maravilhosa dos nossos queridos... Olha só o barulho. Dos nossos queridos mentorados do nosso Mastermind Legário. E eu vou entrevistar, uma grande honra para mim, um grande amigo, um grande irmão, Vitor Damasio. E aí, amigo? Ele é mentor de mentores e está no digital desde 2012. É isso, Vitor? É, tô ficando velho. Tá ficando velho? Mas você não tá enrugado mais não. Você fez botox ultimamente? Acho que sim. Acho que sim. minha esposa mandou. Mandou? Você descobriu que você precisava de botox da sua esposa. É, assim sou eu assustado. E assim sou eu com medo. Entendi. Assim sou eu muito triste. Assim sou eu muito feliz. Boa, boa. Ó, o Vitor tá desde 2012 no digital. Você começou a vender desde cedo, desde o começo da era da internet. Como é que foi a sua história no começo, Vitor? Conta pra gente. Uau, eu venho do direito, eu venho de uma família tradicional e eles me apoiaram muito. Eles me deixaram escolher qualquer profissão que eu quisesse, desde que fosse direito, engenharia ou medicina. Entendi. Então, medicina não ia rolar pra mim, apesar de eu ter muita admiração pelos médicos. Minha esposa é médica, meu irmão é médico, minha cunhada, meu sogro, eu sou cercado de médicos. Eu não ia ter coragem de ser médico, porque médico tem que lidar com a morte de uma forma muito dessensibilizada, né? E aí Tem que ser mais frio. Eu escolhi, porque eu não ia dar conta com isso não. Número também não era muito comigo, então sobrou o direito, né? Sempre falei bem, sempre fui contestador. E aí eu entrei na faculdade, acreditei que ia mudar o mundo com aquilo. Dentro da faculdade eu vi que era aquele mundo que provavelmente ia me mudar se eu continuasse ali. Mas eu fui até o final, me formei e passei na prova da ordem, mas eu não me sentia bem ali, eu queria uma coisa diferente. Na altura, na época da faculdade, e conhecendo outras pessoas e vendo outras referências, eu tentava ver os advogados que já estavam mais na frente e não necessariamente queria ter a vida que eles tinham, porque alguns tinham sim liberdade financeira, ganhavam muito dinheiro, mas todos eles eram muito presos à terra. Hoje, 2026, enquanto a gente grava, dá para fazer online, dá para fazer audiência online, mas na época lá era tudo muito preso à terra e eu queria viajar o mundo, eu queria, sabe, conhecer outros lugares. Eu entendi que no direito eu não ia conseguir liberdade financeira, geográfica e de tempo. Talvez eu conseguisse o dinheiro, mas não conseguisse a liberdade de tempo ou a liberdade geográfica. E entendi que ali não servia para mim. E aí um amigo de uma amiga, ele começou a promover que ele estava tendo muito resultado com vendas. O garoto tinha 25 anos e fazia 25 mil reais por mês, o que na época era infinito, né? E era muito dinheiro na época? Dirigia um Honda Civic, eu não tinha carro nenhum. E aí eu olhava, falei, vou olhar esse negócio aí. Adivinha? Era uma oportunidade de vendas, de construir time de vendas e tal. Eu entrei naquilo ali, não tive resultado nenhum. Só que aí eu fui para a internet, porque se eu não conseguia vender para os meus amigos, que tal eu vender para estranhos que não me conheciam? Eu venho de uma situação que a minha família conseguiu bolsa para mim no melhor colégio do Rio de Janeiro, que é o Colégio de São Bento. Então todos os meus amigos eles tinham uma condição financeira muito superior à minha. E quando eu falava que ia enriquecer com aquilo ali, o pessoal ria, o pessoal não levava muito a sério, porque parecia... não parecia que ia dar certo, sabe? Então, era algo incomum. E qual ano que era esse? Aí eu não sei fazer muita conta, não. Mas... Nessa época não tinha esse lance de mentorias, cursos virtuais, digitais, não tinha isso ainda? Não nesse formato. Mas aí eu procurei na internet como que eu poderia vender para estranhos, já que para os meus amigos eu não estava tendo muito resultado. E aí eu conheci um cara chamado Mike Dillard, ele escreveu um livro, e esse livro falava sobre marketing de atração. Sobre, ao invés de você caçar borboletas, você criar um jardim que seja suficientemente atraente
corrente para que as borboletas venham até você. Que legal. Eu falei, cara, isso faz sentido para mim. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar e eu fazia inglês, porque eu tinha bolsa na cultura inglesa, minha avó sempre se esforçou para eu conseguir ter uma boa educação. E aí eu vi que aquilo era um caminho que funcionava. Aí eu fui falar pro tal menino. E aí ele falou que eu estava reinventando a roda e que eu tinha que seguir o sistema. Mas o sistema nunca deu certo para mim. Nem o sistema acadêmico, nem aquele outro sistema. Então eu resolvi encontrar na internet um caminho. E aí eu comecei a estudar. Eu não tinha dinheiro para comprar alguns cursos que existiam já lá fora. Mas eu conseguia entrar nas listas de e-mail de todos os gurus lá de fora e entender por engenharia reversa o que estava funcionando ou não para eles. Então, se 2 pessoas ou 3 mandavam o mesmo e-mail, eu ficava pensando, será que tem alguma fórmula por trás disso? Será que tem alguém que está ensinando essa galera? Porque eles faziam coisas parecidas. A menina que treinava cachorro fazia coisas parecidas com a psicóloga, que fazia coisas parecidas com o rapaz que vendia ervas. Essas pessoas diferentes estão usando a mesma estratégia de vendas. E eu tentava entender o que estava por trás disso. E nisso, um amigo meu do colégio, ele falou, Vitinho, tem um cara aqui que está fazendo marketing desse jeito que você fala. Ao invés dele sair vendendo, primeiro ele educa, ele ensina, ele gera valor, e aí quando você sente tanta reciprocidade, ele te oferece uma coisa para você comprar. E eu falei, tá, quem é esse cara? Aí ele falou, é o Hugo Rocha, que estava com um site de leilão de imóveis. O Hugo Rocha é irmão do Érico Rocha. E na altura eu mandei um e-mail pro Hugo, eu falei, cara, como é que é esse marketing? Porque ele realmente fazia isso. Ele entregava valor, ele ensinava, ele edificava o mundo à volta ali, a ponto da pessoa que está do outro lado querer comprar. Eu não tinha interesse nenhum em leilão de imóveis, não tinha R$1 para investir nisso, mas eu me interessei pelo formato que ele fez. Eu mandei um e-mail, eu falei, cara, como que eu aprendo isso? Porque no Brasil é a primeira vez que eu vejo alguém fazendo. E ele falou, é o meu irmão que faz isso, mas ele faz isso só para os negócios da família e ele não ensina. E aí se passaram 2 meses, 3 meses, talvez 6 meses, e aí ele mandou um e-mail dizendo, ó, pela primeira vez o meu irmão vai ensinar essa fórmula, a tal da fórmula de lançamento. Na época nem tinha esse nome, o nome era Ignição Digital, isso foi, salvo engano, agosto de 2012. E aí eu juntei todo o dinheiro que eu tinha e que eu não tinha para viajar para São Paulo para fazer a primeira turma. E aquilo que mudou minha vida, cara. Uau! Aí você começou a fazer cursos, ensinar. O que você vendeu nessa época, na verdade? Quando eu entrei nesse curso, eu adquiri uma habilidade de promover algo, de pegar algum tipo de conhecimento e vender na internet. Só que eu era recém-formado em Direito, não tinha resultado nenhum, eu vinha de uma situação diferente da dos meus amigos, então eu vim de baixo, sabe essa galera que fala, se eu fui pobre eu não lembro? Eu lembro, não faz tanto tempo, entendeu? Então, durante a faculdade eu vendia jornal no metrô, eu já fui garçom, ganhava R$70 na noite. Eu tinha que construir o meu se eu quisesse fazer algo diferente, né? E na altura eu não tinha o que ensinar, eu não tinha o que vender meu. Só que eu sempre fui apaixonado por guitarra. Então, na época eu fiz uma parceria com o meu professor de guitarra. Ele já era muito bom, lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Ele era o melhor guitarrista das redondezas ali, uma referência máxima naquele local. E aí eu propus para ele da gente fazer uma parceria e levar esse conhecimento dele não só para o Brasil, mas também para o mundo. E aí a gente foi de 0 a 140 mil seguidores no Facebook, quando isso queria dizer alguma coisa, né? Estou falando aí de 2013 e seguiu por mais algum tempo. Com isso ele ganhou destaque, a gente vendeu muito. Eu lembro que em abril de 2013 a gente fez R$14 mil, o que para mim era infinito. Eu não tinha ideia, era algo muito disruptivo, porque eu estava vendendo um curso de guitarra. No mundo da guitarra, o concorrente eram revistinhas de R$5, aquela de banca de jornaleiro, tinha umas outras revistas de R$15 e tinha DVDs de R$40, de R$60. Quando eu criei o curso de guitarra, foi o primeiro curso de guitarra online do Brasil e talvez do mundo. Quando eu digo curso de guitarra, é um curso que você bota o seu e-mail, bota a sua senha, tem uma área de membros. Antes era DVD, era um formato... Hoje tudo isso é muito comum. A gente está em 2026. Eu estou falando de 2012, tem 14 anos isso, né? Eu sou advogado, não sei fazer conta, mas acho que é isso, né? Enfim, foi muito disruptivo. E na época eu comecei cobrando R$147, o que já era mais caro do que qualquer coisa que existia. O DVD importado era 80. Então foi muito louco isso. Foi high ticket para a época, né? E aí meu objetivo era vender 10. Eu consegui vender os 10, aí eu fui tirar do ar, porque hoje é fácil, né? Tem fazedor de página, tem tudo de tecnologia. Tem gente que acha que a tecnologia hoje é complicada. Vocês acham desafiador, gente, ferramentas? Sim. Então imagina 14 anos atrás, se é difícil seguir uma rota, imagina abrir a rota, né? Na altura eu tive que aprender HTML, eu tive que aprender código. Então eu fiz as 10 vendas, para tirar o botão do ar eu tinha que entrar lá e realmente mudar o código. Nesse espaço de tempo... Você teve que aprender a parte mesmo ferramental ali.
Eu sempre fui nerd, né? Sim. Mas nessa, eu vendi os 10, aí eu tentei tirar do ar e nisso caiu mais uma venda. Então eu acabei vendendo 11 na primeira turma, eu dobrei o preço para 297, vendi bastante, cara. E depois eu testei preços, vendi por 697, 997, 497, mas 297 na altura foi o preço que eu mais vendi. Bom, aí você vendeu cursos de guitarra. Sim. Durante quanto tempo? Foi bastante tempo, mas aquilo ali foi o meu começo, né? E por causa daquele resultado, eu virei um dos cases do Fórmula de Lançamento. Eu fui um dos primeiros alunos do Érico que teve resultado. E aí ele me chamou para ser um afiliado. Afiliado é alguém que indica um curso de outra pessoa e recebe uma comissão. Na altura, o curso estava custando já R$4.000, o curso do Fórmula, e ele me pagava R$1.000 por venda. Então, lembra que eu fiz a turma 0, que não era nem Fórmula ainda? E, na verdade, foi a turma -1, né? A turma 0 eu ajudei a vender. Então, na turma 0 já tinham 8 pessoas que eu indiquei. Então, só ali eu ia receber R$8.000, mais um iPad que eu ganhei de presente, porque eu fui um dos top afiliados. Legal. Na outra turma eu indiquei 30, na outra eu indiquei 134. Eu tratei aquilo ali como a minha maior oportunidade da vida, porque de fato foi. E eu acabei indicando mais de 500 pessoas para fazerem o Fórmula. E aí eu gerei mais de 2 milhões em vendas daquele programa e mais de R$500 mil de comissão para mim, que ajudou muito a compor meu primeiro milhão aos 29 anos de idade. Então foi ali, vendendo aquele produto que não era meu, mas eu ofereci um bônus, foi ali que eu consegui encontrar o meu caminho. Para a pessoa comprar com o meu link, eu incentivava ela com 1 hora de consultoria individual comigo e com acesso a um grupo no Facebook das pessoas que compraram pela minha indicação. Por causa dessas horas individuais, eu acabei ficando bom em mentorar. As primeiras 10 que eu fiz foram bem mais ou menos. Depois de 10 eu já fiquei melhorzinho, depois de 50 eu já estava mais confiante, depois de 100 eu já achava que sabia o que estava fazendo, depois de 200 eu vi que eu não sabia tanto assim, depois de 300 eu vi que sabia sim. Então, tudo que você faz com afinco, com dedicação e com repetição e com melhoria na sua técnica, você acaba ficando bom ao longo do tempo, né? Então, por causa disso, eu aprendi a mentorar e por causa do grupo, eu aprendi a liderar grupos, né? E isso me ajudou muito, foram habilidades muito importantes para desenvolver na minha jornada. Você vendeu um curso de guitarra e depois já foi para os afiliados. Aí você entendeu que você também conseguiria transbordar através de ensinamentos de como fazer mentorias. Acabou que aconteceu comigo. Foi uma consequência. Eu comecei a mentorar pessoas das mais diversas áreas. Eu falei do meu dentista lá no Rio de Janeiro, que virou consultor de moda masculina. Pessoas que estavam fazendo transições de carreira para outras áreas ou pessoas que estavam mergulhando na sua área, atuando não só como alguém que pratica a profissão, mas que também educa os seus pares. Então, eu me encontrei nisso. Foi algo que apareceu para mim. Esse encontro foi uma consequência do que você iniciou. Mas você sempre, desde, digamos, de criança, você já tinha essa veia de querer ensinar? Não. Ou isso foi do caminho que foi acontecendo? Eu queria ficar rico, né? Eu não tinha esse chamado por ensinar, não. Eu tinha chamado por vendas, eu tinha chamado por construir algo diferente. Eu tinha um chamado por aprender, isso sim. Eu lembro que quando eu estudei no São Bento, eu pegava carona com o professor para economizar R$2,20 do ônibus e para ter mais um tempo de conversa com ele fora de sala. Porque na sala ele tem que seguir a apostila, mas fora da sala ele podia me ensinar alguma coisa que não estava ali. Eu lembro que eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Já leu esse livro? Já. Cara, é um livro que me marcou muito, porque fala de um cara que tinha um pai biológico, que era o pai pobre lá, que era funcionário público, que tinha uma mentalidade escassa, e o pai rico, que era o pai do vizinho, que era empresário e que convidava ele a pensar de uma forma diferente. O cara tinha 2 pais, eu não tive nenhum. Eu fui criado pelo meu avô, meu pai é vivo, mas não foi ele que me criou. Então, aquele livro mexeu muito comigo. Então, sempre que eu tinha uma oportunidade de aprender, eu buscava aquilo. Eu nunca tive esse chamado inicial por ensinar. Pelo contrário, eu achava que eu não tinha nada para ensinar. Mas eu sempre fui apaixonado por aprender. Eu acredito que um bom mentor, ele é um excelente mentorado. Eu acredito que todo mundo que se levanta para ensinar tem que sentar para aprender também. A gente tem falado muito sobre isso no nosso Mastermind, sobre a importância de você transbordar aquilo que você recebeu. Não é sobre você apenas receber. Porque todo mundo acha que, a maioria das pessoas acham que não está apto a estar ensinando. Só que, por mais, digamos, pequeno que você seja, sempre vai ter alguém que precisa da sua ajuda. Isso. E não é sobre você querer mirar quem está acima, mas sim a multidão que está abaixo. Você acredita que todo mundo tem um potencial para também ser um grande mentor? Ser um grande mentor eu não sei, mas ser mentor certamente sim. O que eu acredito? Você não tem que ser o número 1 na sua área de atuação para ser mentor. Muito menos fingir que é o número 1, como muita gente no mercado faz e ensina. O que eu acredito é que em toda e qualquer área do conhecimento, você alcançou um certo
lugar. Você chegou num certo momento da sua carreira. Você pode e deve pagar para quem ainda não, para quem já chegou onde você ainda não chegou, para essa pessoa te acelerar. Então, eu acredito que se você chegou em um certo momento de vida, você pode e deve pagar para aprender com alguém que está melhor do que você, e você pode e deve cobrar de alguém que não chegou ainda onde você já chegou, para você acelerar essa pessoa. Então todo mundo pode ser mentor? Improvável que isso aconteça, porque a maioria das pessoas não vai colocar o tempo e a energia necessária e o investimento financeiro também para se qualificar para isso, mas a verdade é que se todo mundo se dignasse a ensinar quem ainda não chegou a chegar onde já chegou, se todo mundo fizesse isso, enquanto humanidade a gente evoluiria mais rápido. Legal. Qual que é a importância, então, que você acredita? Nós falamos aqui de questão de se tornar um mentor. Porque aqui nós estamos num grupo de mastermind, onde pessoas estão aprendendo aqui, estão evoluindo, estão crescendo. Você acredita que para você se tornar, que seja um mentor, você precisa também ter grandes mentores na sua vida? Eu acredito que sim. Eu acredito. E quando eu falo mentor, é mentor mesmo. Alguém que você paga, alguém que sabe o seu nome, alguém que você sabe o nome dele e pode procurar quando precisar. Existe muito cursinho aí, sabor mentoria, né? Sim. O cara compra um curso que está escrito que é mentoria, mas ele não tem acesso ao mentor, ele não tem chance de fazer uma pergunta, ele não tem esse tipo de convivência. Cara, você abriu a sua casa para essas pessoas. Essas pessoas conhecem você e você conhece essas pessoas, você conhece essas famílias. Isso é uma mentoria de verdade. Tem um monte de gente que pega um cursinho gravado e chama de mentoria só para poder cobrar mais caro. Isso eu acho muito esquisito. Eu acredito em relações de mentoria. Se você entrar lá no meu Instagram, tem a minha foto com Tony Robbins. Tony Robbins, para mim, é uma grande referência. Então, ele é meu mentor? Não. Eu fiz o Date with Destiny. Eu conheci minha esposa no evento dele. Ele mudou a minha vida. Depois eu fiz o Business Mastery, eu fiz o Wealth Mastery, eu fiz coaching com o time dele, mas eu não chamo ele de mentor. Apesar de eu já ter conversado pessoalmente com ele, naquela foto eu tinha acabado de conversar com ele porque no Date with Destiny eu conheci minha esposa. E aí aquela foto que está no meu Instagram foi alguns anos depois, eu com a minha esposa já casados em Fiji, lá no resort dele, e a nossa bebezinha na barriga. E o Tony Robbins ali. E eu pude falar, amigo, eu não queria namorar, muito menos casar, obrigado por transformar minha vida. Date with Destiny é um encontro com o destino. E eu falei, cara, seu evento para mim foi um encontro com o meu destino, e tá aqui a minha esposa e minha filha na barriga, e muito obrigado. Mas isso faz dele o meu mentor? Certamente não, porque sim, ele teve impacto na minha vida, sim, ele foi uma influência, mas, cara, ele não é meu mentor, eu não mando uma mensagem para ele, faço uma pergunta, a gente não tem um tempo de convivência. Se você vai num evento de alguém, ele não é o seu mentor. Se você lê o livro de alguém, cara, ele não é o seu mentor. E tem um monte de gente que, de alguma forma, travestiu esse termo, né? Comprou um livro de um cara, chama de mentor. Eu acho super esquisito. Você acredita que seja aquele cara que está com uma proximidade sua, que tem intimidade, que você pode fazer perguntas, você pode ter acesso? Intimidade, você abriu sua casa para eles, né? Mas talvez intimidade seja um elemento que pode ou não estar presente. Entendi. Mas o que tem que estar presente? Transferência de conhecimento. A chance da pessoa perguntar. Se você não pôde perguntar para ele e ele não sabe o seu nome, ele não é seu mentor e acabou. Muito bom. A gente foi no Tony Robbins, não foi? Qual que foi o... Foi isso, não foi? Encontro do Destino? Acho que é um evento maior dele. Você deve ter ido no UPW, no Unleash the Power Within. É o que anda no fogo? Não. Não? Foi um desses. Ele faz vários eventos, né? Foi uma grande pessoa, assim, foi um marco pra gente. É uma pessoa que eu admiro. Só não chama de mentor, não. Não considero um mentor, mas a pessoa que eu sempre admiro. É uma referência, né? Uma inspiração. É uma referência. Hoje, Vitor, nós estamos no mercado. Você acredita que o lance de mentores, o mercado já está saturado? Porque eu vejo muita gente hoje querendo ser mentor. Uhum. E como você mesmo colocou, a gente vê às vezes mentor querendo mentorar, sem querer, às vezes, ter vivido um processo, o cara descobriu um lugar, uma estratégia de ganhar dinheiro e o cara se coloca como especialista naquele assunto para ganhar apenas dinheiro. Uhum. Você sente isso no mercado? Como é que está na sua realidade, assim, na sua visão, esse mercado atual? Fraude, charlatanismo, cara, isso existe em todas as profissões. E como identificar essas pessoas? Não é muito difícil, não. É que é muito fácil você acreditar numa mentira que você quer acreditar, né? Uhum. Se você está considerando fazer negócio com algum mentor, ao invés de você só olhar se ele fala bem na câmera, ao invés de você só olhar se ele tem seguidores no Instagram, pergunta para ele sobre os cases dele. Fala, você já mentorou alguém nessa área? Há quanto tempo você está no mercado? Está escrito lá na Bíblia, né, que você é conhecido pelos frutos, não é isso? Uhum. Então, quem que ele mentorou e quem que teve resultado?
Se você fizer essa pergunta, você vai conseguir ver facinho quem é de verdade ou não. Com a internet, mais do que nunca ficou fácil enganar alguém uma vez, né? Mas mais do que nunca ficou difícil enganar 2 vezes, né? Então, se o cara faz besteira, rapidamente ele é identificado. Mas tem gente que simplesmente não quer ver, não quer olhar, não quer procurar. Então, eu sei que quem está errado são as pessoas que fazem esses golpes, são as pessoas que enganam os outros. Mas eu chamo aqui a responsabilidade do cliente também, de fazer sua diligência, cara. Tem gente que vira para mim e fala, comprei do fulano, não tive resultado nenhum, olha aqui. Aí eu falo, tá, mas por que você comprou do fulano, cara? Tipo, o cara tem todos os indícios de picareta possíveis. Como é que você escolheu fazer isso? Qual é a resposta? Cara, ouviu o canto da sereia, ouviu uma promessa forte demais ou boa demais, ou ficou hipnotizado, não conseguiu dizer não. Tem de tudo, cara. Eu já ouvi de tudo. Eu acredito que pessoas tomam muitas decisões de forma impulsiva. Eu sou um pouco mais cético, cara. Eu compro muito, eu invisto mais de 1 milhão todos os anos em cursos, mentorias, masterminds. Só que antes de eu fazer negócio com alguém, cara, invariavelmente eu checo os frutos. As pessoas que são fruto daquela educação, elas estão felizes, elas ficam ali em volta. Cara, eu tenho um grupo que é o Mastermásio, a gente está no 12º ano. 12º ano do grupo. Tem gente que está comigo desde o início. Eles renovam e renovam e renovam ano após ano. Cara, isso de alguma forma é um bom indicador de que a pessoa é de verdade. Então, pergunta para as pessoas, cara, me fala do seu mentorado mais antigo, eu posso conversar com ele, posso saber um pouco de como é? E se a pessoa faz muita questão de vender e está prometendo um monte de coisa, cara, sabe aquele negócio de que se é bom demais para ser verdade, talvez só não seja verdade, né? Já parou para pensar? E tem muita promessa agressiva, tem muita coisa que soa até desesperada. Sei lá, eu tomo cuidado. E eu sou suspeito para falar, e falar isso parece que sou eu puxando brasa para minha sardinha. Mas, cara, tem muita gente nova no mercado que é muito boa. Só que ainda não venceu a prova do tempo. Eu acredito mais em investir nos velhos. O Jeff Walker, por exemplo, que foi o cara que inventou a forma de lançamento que o Érico licenciou para o Brasil, cara, as pessoas dizem que são gratas a ele, né? Eu sou também. Só que ao invés de só dizer, eu escolhi pagar. Então, desde 2014, todos os anos, ou quase todos os anos, eu vou para lá. Teve pandemia, eu não fui, mas, cara, por muitos anos consecutivos eu fui para lá. E em 2014, eu já tinha algum resultado, mas eu não podia pagar mais de 100 mil reais para entrar no master dele. Mas no programa dele, no Product Launch Formula, eu ia todo ano. E eu fui uma vez, eu fui 2 vezes, eu fui 3 vezes. Na 4ª vez, eu sempre compartilho com a minha audiência. Na 4ª vez, teve gente que falou, Vitor, o que você está indo aprender de novo aí? E eu falei, cara, eu não estou indo aprender de novo, eu estou indo aprender de velho. O cara já venceu a prova do tempo, ele está fazendo a mesma coisa há mais de 10 anos. É com esse cara que eu tenho que aprender. Óbvio que tem pessoas novas que você pode se arriscar em aprender ou não. Mas o cara que venceu a prova do tempo, para mim esse é um indicador muito poderoso. E o Jeff, ele venceu a prova do tempo. E aí, alguns anos depois, eu entrei no master dele, que o nome é Platinum Plus Group. Eu entrei nesse grupo, que é o grupo que, a primeira vez que eu apliquei, eu fui negado. Eu fui negado porque eu não estava pronto, eu fui negado porque eu ainda não tinha um faturamento de $1 milhão. Então, eu senti na pele o que é ser negado em um grupo. Eu podia me sentir rejeitado ou qualquer coisa assim, mas a verdade é que eu me senti cuidado, cara. Eu me senti amado. Talvez se ele tivesse me aceitado antes da hora, eu teria ficado 1 ano, né? E não teria dado conta de seguir. Certo. Não era mesmo o momento. E aí, 2 anos depois, eu apliquei de novo e aí eu tinha um resultado, aí eu tinha maturidade e aí eu fui aceito. E eu fui parte desse grupo. E quando completou agora 15 anos de grupo, cara, 15 anos de grupo é muito tempo. Ele escolheu descontinuar o grupo dele. E, cara, eu tenho o maior orgulho de ter ficado no grupo até o final. Eu sou o cara que segue, eu sou o cara que renova. Então eu fiquei no grupo dele até depois dele, né? Porque ele saiu, eu queria ficar, né? Legal. O Érico também, eu entrei lá no 2012, foi o primeiro curso. Desde então, 13, 14, 15, 16, todos os anos, até agora, 26, todos os anos eu renovo e pago para seguir aprendendo. E não é sobre aprender a coisa nova, é sobre lembrar de quem eu sou. É sobre ter princípios, é sobre honra também. E eu acredito nisso. Você acredita da importância de você, por mais alto que você esteja, sempre você está se atualizando. Claro, sempre está buscando novos conhecimentos, novos mentores. Com certeza. Ou até mesmo honrando aqueles do passado. Honrando os do passado e acrescentando novos. Porque Salomão fala, há sabedoria na multidão de conselheiros. Para os meus mentorados eu falo, cara, que legal que vocês estão aqui, busquem outros mentores também. Eu não quero ser o único mentor de ninguém. Essa é uma posição, inclusive, perigosa. Eu tenho vários mentores e eu aconselho que os meus mentorados também tenham vários. Bom, sobre a questão assim de você estruturar uma mentoria, porque assim a gente vê no mercado diversos níveis de mentorias com diversos valores.
Eu já vi mentorias, sei lá, de 5, 10 mil até mentorias de milhões, uma mentoria. Até você fala assim que abaixo de, não sei qual que é o valor abaixo que você tem que dar de graça. Sim, assim, eu não acho que alguém deveria cobrar menos de 5 mil por uma mentoria, porque é o conhecimento da pessoa. A pessoa sabe o quanto que ela investiu. É importante, é válido, tem uma bagagem de experiência. Cara, não tem coragem de cobrar 5 mil? Faz terapia, para ver se você passa a ter coragem. Dá de graça, faz terapia para poder aumentar. 5 mil deveria ser o mínimo, né? Mas dependendo do perfil da pessoa. Porque para algumas pessoas, talvez 50 mil seja o mínimo. É difícil dizer um mínimo. Dependendo do perfil da pessoa, ter uma mentoria barata demais pode ser até um desserviço, pode até ser uma mácula no posicionamento da pessoa. E tem gente que fala, olha, eu preciso de ter mais posicionamento para cobrar um ticket maior. Mas não é. Na verdade, você precisa cobrar um ticket maior e isso te posiciona, né? Então, eu acredito que preço é posicionamento. Por outro lado, é a nossa mentalidade que sempre vai limitar até onde que a gente pode chegar, enquanto que vai cobrar. Então, como você falou, não existe limite para cima, né? Mas eu acredito que devia ter um limite para baixo. Porque menos de 5 mil, o cara, na minha opinião, não deveria vender mentoria. Vende curso, vende comunidade, vende newsletter, vende carta, vende qualquer coisa, livro, mas mentoria não. E ainda sou mais extremo, que um curso não deveria custar menos de R$1.000, 997, porque se for menos do que isso, é muito mais interessante você dar de graça e lá dentro ter um botão para sua mentoria de 10 mil. Se você tem um conhecimento, um conteúdo, uma sequência de aulas que você está pensando em vender por R$500, cara, seria melhor você dar de graça e no final ter um botão para sua mentoria de 5 mil. Para subir. Acaba que a conta fecha muito melhor, entendeu? Além de você não ter que lidar com um cliente mais barato, que é o que mais perturba, mais enche o saco e menos paga. A gente está no mercado, inclusive assim, que agora que tem esse boom das mentorias. Só que muitas pessoas não sabem diferenciar o que é um custo de uma mentoria. Na prática, você que é um grande especialista em mentorias, o que define uma mentoria? Eu vou pegar a carona da definição do Bruno Gimenez, que inclusive foi mentorado meu e ele explicou da forma mais sublime que eu já vi. Curso é ping, mentoria é ping-pong. No curso, o cara fala, você recebe o que você conseguiu receber daquilo, você toma nota, depois você revisa aquilo ali. Na mentoria, o cara fala, você pega aquilo ali, você aplica na sua vida e você fala, eu fiz aquilo ali que você falou e deu certo. Eu fiz aquilo ali que você falou e para mim não deu certo. E aí ele vai lá e constrói em cima do que você falou. Então, o curso é ping, é unilateral. É do treinador para a pessoa ali e se vira. É tipo um livro que fala, né? Se você pegar um livro de 8 capítulos e transformar em 8 módulos de um curso, você tem um curso, você pode cobrar 10 vezes mais. Mas se você pegar esses mesmos 8 módulos e transformar em 8 encontros de mentoria online com os mesmos temas, em que não só você fala aquilo ali, você até fala aquilo ali, mas não só você fala aquilo ali, mas você ouve as pessoas sobre aquele tema, aí você tem uma mentoria. Então, o curso é ping, mentoria é ping-pong. E o que diferencia níveis de mentoria? Então, por exemplo, uma mentoria de 5 mil para uma mentoria de 500 mil. O que justifica essa diferença tão grande? Só duas coisas, o cliente e a transformação. Então, é muito doido isso, porque, como a gente falou antes, não tem limite para o quanto que você pode cobrar como mentor. O preço que você vai cobrar só vai definir ou determinar quem vem. Então, por exemplo, se você... É um posicionamento que você tem. É um posicionamento, mas ao mesmo tempo é um filtro. Se você faz... Vou dar um exemplo aqui. Tem mentorado meu que vai começar e tem dúvida se vai cobrar 10 mil ou 20 mil. O que eu creio? Que vender uma mentoria é um momento de colheita. E você vai colher o que você plantou. Eu tenho um programa chamado Vida de Mentor. Lá eu ensino a criar, vender, entregar e escalar mentorias. Se 2 alunos seguem exatamente o que eu falei, os 2 vão ter resultado, certo? Errado. O cara pode seguir exatamente o que eu falar e não ter resultado nenhum. Porque o que eu ensino é ele a colher. Mas e se ele não plantou? 2 médicos, os 2 com 10 anos de formados. Só que um fez pós, fez cursos, fez seminários, fez viagens. Nessas viagens ele trocou o WhatsApp com as pessoas, ele fez relacionamentos, ele publicou em revista, ele é ativo na comunidade dele. Pessoas se aconselharam com ele, ele ajudou gratuitamente, ele construiu reciprocidade ao longo do tempo. O outro, por 10 anos, ficou na toca dele lá e ficou parado, não falou nada. Cara, se esses 2 lançarem a rede para pescar, se os 2 tentarem colher algo, como que você vai colher o que você não plantou? Então, às vezes eu tenho 2 clientes e os 2 seguem exatamente o que eu falei. E um tem muito resultado e o outro tem menos, ou nenhum resultado. Cara, a diferença está no plantio. Faz sentido? Com certeza. Então, quem mais plantou, mais vai colher.
Óbvio que eu ensino o cara a plantar também e começar ali, construir uma nova realidade a partir de agora. Porque tem gente que às vezes aos 40 anos se percebe tendo plantado muito pouco. Mas a boa notícia é que nunca está tarde para começar a plantar. Mas eu acredito de verdade em colher. E se você está pensando em criar uma mentoria e você está na dúvida se você vai cobrar, por exemplo, 10 ou 20 mil, o que eu digo para ele é que se o plantio foi feito, a colheita vai vir. Se ele cobrar 10 ou 20, o resultado que ele vai ter é muito parecido. Se ele cobrar 10, ele vai ter o dobro do número de alunos. Se ele cobrar 20, ele vai ter a metade. Mas o tanto que ele vai levar para casa é o mesmo. Então ele tem que escolher e otimizar o que ele prefere. Menos clientes mais selecionados ou mais clientes menos selecionados. E não tem melhor ou pior. Às vezes ele está no momento que ele tem que validar a tese dele. Às vezes ele prefere cobrar menos para ter um número maior de clientes, para ter uma massa crítica, para começar a ter o grupo. E ele sempre pode aumentar o preço. É sempre mais fácil aumentar o preço do que diminuir. Então, o que eu aconselho para as pessoas é que, na dúvida entre dois preços, começa pelo menor. Porque se você começar pelo menor e você devesse ter escolhido o maior, rapidamente você pode aumentar. E aí você pode aumentar de quem entrou antes ou honrar quem entrou antes no preço antigo por quanto tempo for. Mas se você começar pelo maior e for o errado, como é que você vai voltar? Se você não vendeu nenhum, você até pode. Você só vai passar vergonha pública, né? Mas se você vendeu um ou dois, como é que você vai explicar para esses caras? Olha, eu cobrei 20, mas eu acho que na verdade tinha que ser 10. Então, o que eu vendo? Eu vendo que a pessoa pode começar pequeno, porque tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Então, se o cara está na dúvida de 10 ou 20, eu sou o cara que fala, vai no 10, bicho. Vai no 10. Deu certo, vendeu fácil. Cara, vai pro 20. Faz um teste, começa, sente. Isso. E não tem limite, e o cara pode seguir assim. Você acredita, assim, que, de acordo com a sua filosofia, é mais fácil você... Então, cobrar barato, começar cobrando barato do que começar cobrando caro? Você acha que vender barato é mais fácil? Amigo, aqui a gente vai entrar numa discussão filosófica, porque eu não falei em vender barato ou vender caro, eu falei vender mais barato. O que eu falei é, se você está em dúvida entre dois tickets, por exemplo, 200 mil ou 100 mil, comece no 100. Porque é mais fácil você mudar de 100 para 200 do que você mudar de 200 para 100. Sim. Em ambos os casos você pode estar errado. Qual que é o preço ótimo? Só que em um dos casos é mais fácil corrigir. Faz sentido. Então, para cima é sempre mais fácil de ir do que para baixo, né? Então, na dúvida, eu sugiro que comece com o menor. Dito isso, eu estou dizendo que é para cobrar barato? Certamente não, porque o seu preço é posicionamento. E aí vem outro fator que determina também o quanto que você pode cobrar, que é a transformação. Se você gera uma transformação X, cara, você pode cobrar mais do que se você gerasse uma transformação X sobre 2. Quando você vende uma mentoria, você não é pago pelas horas que você fica com o seu mentorado, mas sim pela transformação que você gera para ele. Boa. Se a gente pega, por exemplo, um mentorado totalmente leigo, que você deve ter vários mentorados que está querendo iniciar agora no mercado, não sabe nem o que vender e não sabe nem como precificar. Como que você consegue ajudar este mentorado a se encontrar no seu nicho e a precificar a sua mentoria? Então, por exemplo, se ele quiser fazer algo high ticket, o que seria o high ticket mediante aquilo que ele quer oferecer? Amigo, essa discussão do high ticket dá pra gente dar duplo clique e mergulhar nisso, né? Cara, eu tenho clientes que cobram 50 mil, 100 mil, 200 mil. Eu tenho cliente que fechou agora um negócio de 500 mil. Eu já fechei contrato de 7 dígitos ou mais. Tenho clientes que já fizeram isso também. Só que eu não sei vender high ticket. E aí, falando isso, pode causar uma certa decepção, né? Porque o que quer dizer high ticket? High ticket, em português, é caro. É um preço alto, né? E isso, só que pergunta, o que seria caro? Mas nada que eu vendi até hoje é caro. Meu programa de 120, para alguém é caro, 120 mil. Mas para as pessoas que pagam, é bastante barato. O que é vender uma coisa cara? Eu de verdade acredito que caro ou barato é muito relativo. E eu busco fazer com que as ofertas que eu faço não soem como high ticket. E eu acho que todo esse movimento high ticket que está acontecendo é uma tremenda bobagem, é uma tremenda besteira. Porque high ticket é sobre o quanto o cliente paga. Eu prefiro focar então no high value, que é quanto o cliente leva, né? Ninguém fala do quanto entrega para o cliente. Eu vou te ensinar a cobrar caro. Caro normalmente é mais do que vale. É isso. Eu não consigo ensinar alguém a cobrar mais do que vale. Eu consigo ensinar a pessoa a cobrar o quanto ela vale, não é isso? Para isso ela tem que valer mais, não é? Faz sentido isso? Total. Então eu acho muito esquisita essa conversa. Mas dito isso, eu busco mostrar para a pessoa que falta repertório para ela. Muitas vezes ela não acredita nela o tanto que ela realmente é boa. E aí eu ajudo ela a fazer uma conta. De hoje, do início da sua carreira até hoje, quanto que você investiu para ser o profissional que você é de odonto? Cursos e formações, especializações, cara, equipamentos, coisas que você fez que deu certo, acertos com o cliente, erros com o cliente. Você tem uma carreira de quantos anos?
Tenho 19 anos de formado. 19 anos, quanto que vale isso? Se você pudesse então voltar no tempo, você sabe tudo da sua profissão? Certamente não, ninguém sabe tudo, né? Por melhor posicionado, por mais estudado que você seja. Eu não sei tudo sobre mentorias, eu sei bastante, mas eu não sei tudo. Mas se eu voltasse para o início da minha carreira sabendo só o que eu sei hoje, será que eu não teria construído muito mais rápido? Será que eu não estaria muito melhor hoje? Então, a primeira coisa é, eu faço a pessoa fazer uma conta do valor absoluto, de quanto ela investiu do início da carreira dela até agora, só para ela entender o quanto que ela vale. Porque se ela não valoriza o conhecimento dela, ninguém vai valorizar e muito menos o cliente dela. Depois eu mostro para ela que, independentemente de onde ela esteja, se ela pudesse voltar no tempo, sabendo só o que ela sabe hoje, cara, ela conseguiria chegar no mesmo lugar em metade do tempo, muito provavelmente. E que tempo é dinheiro. Na verdade, tempo vale mais do que dinheiro, porque dinheiro você consegue multiplicar, você consegue mais ou menos tempo, cara, não volta. Então, se a pessoa teve um mentor no início da carreira, ela pode ser essa voz que ela teve para outra pessoa. Se ela não teve um mentor no início da carreira, ela pode ser a voz que ela não teve. Então, ser um mentor é uma oportunidade muito grande. Só que, quanto cobrar, né? Eu vou dar um atalho, já que eu não respondi, né? Quem está em casa vai falar, fala logo, quanto que eu posso cobrar? X. As pessoas estão dispostas a pagar X uma vez para fazer X mil por mês. Então, por exemplo, se você consegue fazer o profissional de odonto cobrar 50 mil, ganhar 50 mil a mais por mês, você pode cobrar 50 mil num programa. Se você consegue fazer ele fazer 100 mil a mais por mês, você pode cobrar 100 mil no seu programa. Se você consegue fazer esse cara fazer 1 milhão a mais por mês, você pode cobrar 1 milhão no seu programa. As pessoas estão dispostas a pagar X uma vez para fazer X a mais por mês. E isso não é só na odontologia, não é só no mundo de mentorias. Cara, brigadeiro gourmet. É possível fazer 5 mil por mês com brigadeiro gourmet? Certamente que é. Então alguém compraria um programa de formação de como vender brigadeiro gourmet. É profissionalizante. A pessoa pode pagar 5 mil reais para adquirir uma nova profissão, uma nova prática. Faz sentido? Total. Então, pessoas pagam X uma vez para fazer X por mês. Até caiu uma chave aqui, de acordo com que você fez essa provocação, né? De precificar uma mentoria. Aí você fez a pergunta de quantos anos eu tenho de formado. Tenho 19 anos de formado. É muito tempo. Aí se eu fosse voltar no primeiro ano, toda a bagagem que eu tive até hoje, 19 anos, de muitos erros, e muitos acertos também. De muitos acertos, todas as coisas erradas que eu tive que desbravar sozinho. Porque na minha época não tinha mentoria, não tinha esse lance da forma que tem hoje, essa oportunidade que nós temos de acesso. Eu fui um cara que eu tive que desbravar sozinho, pegar o facão e ir na mata e descobrir um caminho assertivo. E sem perguntar, Rogério, se você pudesse voltar em 2007, quando eu me formei como dentista, eu fiquei praticamente 10 anos ralando para poder acertar um caminho. Errei muito nesse período. Sem perguntar, quanto que você pagaria por 10 anos de erro para você acertar em apenas um? Quanto que vale isso? Irmão, acho que vale uns 5 milhões. Sim, no mínimo, chutando bem baixo. Sim. Eu acabei de ter um insight. Eu vou, no próximo mês, reajustar o Mastermind para 1 milhão. Porque tá barato o que nós cobramos, não tá? Tá barato. Porque se eu for precificar tudo que eu errei, o que eu paguei de prejuízo para poder encontrar um caminho certo, o valor do Mastermind é muito barato, cara. E eu vou revelar para as câmeras o que vocês não viram aqui atrás. Aqui tá a galera que pagou para ele. Provavelmente o preço mais alto que eles já pagaram no programa na vida. Quem aqui, esse foi o maior investimento que vocês fizeram no programa na vida? E ele falar que é barato pode causar um conflito na cabeça de vocês. Só que vocês não têm... Eu falei 5 milhões, assim, jogando para baixo. Porque, na verdade, o valor é intangível, né? Só que eles não têm como perceber ainda. Quem vai perceber é quem ficar os próximos 5 aqui. Depois que passam os 5 anos, vai ter gente que vai poder olhar para trás e vai falar dos milhões a mais que fez. Só que quando você acaba de entrar, cara, é muito difícil fazer isso. Você viu aquele discurso lá do Steve Jobs, que você consegue olhar para trás e marcar os pontos e ligar os pontos que levaram ele até ali. Para muitas pessoas que escolheram dizer sim, cara, esse é um dos pontos que daqui a 10 anos na sua carreira você vai colocar como um acerto. Só que é muito difícil, enquanto você está vivendo o ponto, você falar, esse é o acerto. Porque quanto que vale não cometer um erro, cara? Quanto que vale não cair numa armadilha que está sendo desenhada ali? Quanto que vale uma conexão que você não conseguiria se não fosse ali? Então eu sou realmente apaixonado por esse formato. Quanto que vale um conselho, cara, que poderia te desviar de rota, né? Se você pega, tipo, a boca de um jacaré, né? Aqui é uma decisão.
aqui a diferença entre quem decidiu certo e errado é muito pequena, né? Só que daqui a 10 anos a diferença é muito grande, um não consegue mais pegar o outro. Só que aqui no momento da decisão, cara, parece muito parecido. E aí o cara que decide certo e o cara que decide errado, eles vão para casa muito parecidos. Só que essa diferença de ângulo aqui, daqui a 2 anos ou 10 anos, pode ser uma diferença assustadora, entende? Vai sendo exponencial. E ó, eu vou profetizar aqui na sua vida, cara. Eu acredito que você pode sim cobrar isso e mais. Amém. Só que tem um caminho para isso. Porque, por exemplo, você falou que se você pudesse voltar no início ali, você pagaria 5 milhões para esse conhecimento que encurtaria 10 anos em um. Mas pagaria pensando com o teu bolso de hoje, porque lá atrás você teria o dinheiro para pagar? Não. Só que existe um gap aí, que você pode criar um tipo de pagamento que é ao longo do tempo. Ou um tipo de pagamento que a pessoa te paga com o resultado. Ou um tipo de pagamento que você cria algum tipo de selo ou algum formato que a pessoa segue na prática dela, só que de acordo com a sua orientação. Então ela vai sim te pagar esse valor, só que ao longo do tempo de forma diluída. Legal. E eu vejo isso acontecendo para você. Muito bom. Amém. Amém. Receba em nome de Jesus. E sorte de quem disser sim para isso. Amém. Vai ser um ganha-ganha. Sim. Os dois lados ganham. Só serve assim, cara. Você colocou um ponto muito importante sobre a questão assim de você investir em grandes masterminds, em novas mentorias, porque ninguém está tão alto a ponto de não precisar adquirir mais conhecimentos, não precisar mais ter novos mentores. Ninguém. Eu, por exemplo, você colocou que investe mais de 1 milhão todos os anos, né? Todos os anos. Em Mastermind, eu também tenho essa média, já tem pelo menos uns 2, 3 anos. E eu acredito fielmente que eu só estou onde eu estou hoje porque eu também tive grandes mentores na minha vida, que me tiraram da zona de conforto, me colocaram em lugares que eu me provoquei a ter que crescer, a me desenvolver. Não é sobre apenas você ter conhecimentos apenas, um grande mentor também te provoca o seu crescimento, te estimula. E eu tenho vivido isso. Eu já passei, inclusive, por mais de 15 masterminds, porque eu também gosto de honrar as pessoas que já me ajudaram na minha vida. E eu tenho entendido que quanto mais você investe em você, mais você colhe. É igual você colocou. Acredito numa mentoria, você vai possivelmente concordar comigo, é meio a meio. O mentor dá o seu ping e o mentorado o seu pong. Tem que dar o pong. Então, para ter o resultado, você precisa entregar muito. Para você também receber muito. E se entregar muito também. Se entregar muito. É uma via de mão dupla. Concorda comigo? Totalmente, 100%. Só existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que tiram ROI de mentorias e masterminds e as que não tiram. O cara que não tira valor de grupos assim, cara, ele pode estar no melhor grupo do mundo. Ele vai achar ruim. Ele vai arrumar problema, ele não vai tirar valor. Você já deve ter cruzado com várias pessoas que são assim. Com certeza. Por outro lado, o cara que tira valor, ele pode estar no pior grupo do mundo, que ele vai conseguir tirar valor. Porque o ROI não é sobre o grupo. Será que esse grupo vai me dar ROI? ROI é retorno sobre o investimento. Sim. Chega uma hora que não é mais sobre o livro da ROI, o curso da ROI, a mentoria da ROI, o mastermind da ROI. É sobre você ser uma pessoa de ROI positivo. E aí você pode ir em qualquer lugar que você for, você vai tirar valor. Porque essa é a sua postura, essa é a sua escolha, é quem você é. E aí quando você entra nesse espaço, você não tem um budget para mentoria. Quando eu falo com alguém e a pessoa fala assim, mas o meu budget do ano para educação já está no limite. Cara, eu entendo que essa pessoa tem que investir muito mais, né? Porque ela ainda não aprendeu. Porque investimento assim gera juros compostos para sempre. Eu não tenho um limite por ano que eu posso investir nisso. Porque se eu sei fazer cada real voltar investido, por que eu vou parar com isso? Eu não consigo ver sentido, cara. Quanto mais você planta, mais você colhe. Sim. Essa é semeadura. Aqui nós estamos entre profissionais da saúde e minha dúvida é, tem alguma coisa que você acha mais fácil para criar uma mentoria? Falar da parte técnica para profissionais da área da saúde ou falar da parte operacional, de modo geral, como crescimento pessoal, espiritual, que é o que a gente tem aqui? Não se limita à parte técnica. O que você acha que é mais fácil para criar? Eu acho que essa é a pergunta errada, cara. Porque, e se eu te responder qual é mais fácil? Aí você vai por esse caminho, então? Eu acredito que você tem que ir pelo caminho que cumpre o seu propósito, que é o seu chamado. Em toda e qualquer mentoria, você pode mentorar o leigo, que é o tomador do seu serviço, no caso, todo mundo que tem dente, né, ou quem não tem, não é isso? Ou você pode mentorar o profissional. E em mentorando o profissional, você tem esse caminho de técnico, né? Por exemplo, como que você faz uma operação, como que você faz uma obturação, como que você faz uma lente de contato. Ou você pode ir para os soft skills e tudo que envolve o que está por trás daquilo ali. Eu, particularmente, tenho muito respeito, apreço e carinho pela parte técnica. E ainda bem que tem muitos técnicos nisso. Só que vamos combinar que não é isso que muda o jogo, cara. Não é isso que muda o jogo. Eu venho do direito. E lá no escritório, eu estagiei na Defensoria Pública, depois na Justiça Federal, depois no escritório de direito. E eu tive a chance de ver um advogado com mais tempo de formado e com mais conhecimento técnico sobre o direito ser um estagiário de luxo. É um cara que recebia o mesmo valor, não tinha nenhum aumento, tinha nada. E aí do nada chegou um garoto de 20 e poucos anos no escritório,
já chegou como sócio botando o pé em cima da mesa. Muito mais novo que ele, já ganhando muito mais como sócio. Qual a diferença dos dois? O outro, que é o estagiário de luxo, ele ganhava muito menos, ele tinha mais conhecimento técnico, jurídico, ele trabalhava muito mais. Ele suava a camisa, literalmente, tadinho do cara. Eu lembro dele, eu vejo ele aqui na minha cabeça agora. Enquanto que o outro ali chegava mais tarde, saía mais cedo e chegou já como sócio. Por quê? O que esse cara tinha que o outro não tinha, você sabe? Vontade de crescer. Não, vontade de crescer os dois tinham, pô. O que ele tinha que o outro não tinha? Bagagem nenhuma, o outro tinha mais bagagem no direito, muito mais conhecimento. O cara tinha cliente, irmão. O cara chegou no escritório com uma carteira de cliente. Então ele já chegou literalmente com a pé na mesa. Eu vi isso acontecer. E se há diferença entre um advogado que vira sócio de um escritório e um advogado que para sempre vai ser um estagiário de luxo ganhando pouco, é ter cliente. Por que na UFRJ, que eu fiquei 5 anos lá, não tem uma matéria sequer sobre como atrair e manter seus clientes? Não tem matéria. Não tem. Pega qualquer advogado de resultado e lista, pergunta para ele, cara, quais são as 5 habilidades que mais determinaram o seu sucesso no direito? Ele vai falar coisas que não tem nenhuma matéria na faculdade. Então, parece que a faculdade é algo que é desenhado para o cara fracassar ou para ele ser mais um, né? E aí, com todo o respeito que eu tenho e carinho e admiração aos professores, e aí o cara dá errado, ele vai lá e começa a ensinar na própria faculdade, não é assim? Porque se ele tivesse dado muito certo, ele não ia poder ficar na faculdade ensinando. Gente, eu estou descrevendo ensino acadêmico ou não? É assim também na parte da odontologia, sim ou não? Sim. Aí o cara é o supra-sumo da técnica, não sei o quê, daquele um dente que ele fez no ano, né? E de que adianta, pô? Pegou essa ou não? Então, o que eu acredito? Existe um vazio de oportunidade muito grande em suprir as necessidades verdadeiras de todas as profissões, quer seja na área da saúde ou todas as áreas, de ensinar o que de fato mexe o ponteiro. E certamente não é o que está na faculdade, porque senão todo mundo que formou com você estava rico, né? E é até mais fácil, né? Você atingir um público que não teve na faculdade, que todo mundo deveria ter tido na faculdade, que é a parte... que é todo mundo, né? Então, respondendo você não deveria ir pelo caminho do mais fácil. Cara, vai pelo que realmente mexe o ponteiro. Volta pro dia que você se formou. Cara, o que você queria ter aprendido? E cria esse programa para essas pessoas. É nisso que eu acredito. Legal, obrigado. Boa. Próximo, Rodrigo. Vitor, tudo bem? Tudo bom, amigo. Olha, você já é um mentor estruturado e eu vi que você realmente ensina as pessoas a dar mentoria. E você falou que o curso é o PIN, realmente uma entrega de uma única, certo? E que o valor seria mais barato. O que você sugere para a gente começar a entregar um curso mentoria? Realmente começa direto na mentoria, cobrando no mínimo 5 mil, ou a entrega de um curso online seria mais viável? Certamente começar pela mentoria. Por que isso? Cara, as pessoas não estão vendo, né? Tem uma iluminação aqui, tem uma câmera ali só para mim, tem uma outra câmera aqui para nós dois, não é isso? Olha, e ali tem a câmera só do Rogério, dá um oizinho. E cara, tem um profissional aqui, outro profissional, tem uma outra cobertura por lá. Para você gravar um curso, tem uma certa necessidade de apreço pela forma. Existe um investimento mínimo necessário para que a coisa fique boa. Pegou? Quando você vende uma mentoria, o cara vai pagar mais, 5, 10, 20 vezes mais. Só que ele não está nem aí se a câmera está bonita ou não. Ou se você está de chinelo ou se você está de sapato. Porque antes da gente estar fazendo essa gravação, vocês estavam num momento aqui que vocês estavam cozinhando juntos, vocês estavam conversando juntos, vocês estavam comendo junto, não é isso? E se alguém pegar a comida ali com a mão e tal, fica até mais legal, não é? Tá entendendo o que eu estou falando? Quando você vende uma mentoria, existe uma cobrança menor quanto à forma, se a iluminação está perfeita, se o ângulo da câmera está o ideal. O que importa é a transferência de conhecimento. Quando você faz um curso, muitas vezes a pessoa não está nem ouvindo o que você está falando. Ela quer ver se o fundo está bonitinho, cara. Então, é muito mais caro fazer curso e te dá muito menos resultado. Então, o que eu aconselho e recomendo? Que você venda a mentoria. E com uma mentoria de 5 mil reais ou 10 mil reais, você só precisa de 100 vendas, cara. 100 vendas de 10 mil dá 1 milhão, pô. Já parou para pensar nisso? 100 vendas de 10 mil dá 1 milhão. Você fez uma venda, faltam só 99 para fazer 1 milhão. Ah, mas Vitor, eu estou falando com 10 pessoas e uma fecha, 10 pessoas e uma fecha, 10 pessoas e uma fecha. Quando você tiver várias, 9 que não fecharam, você vira para as 9 e fala, ó, você quer ter acesso ao mesmo conteúdo da mentoria, só que sem o acompanhamento, só o material gravado? Paga aqui metade do valor, ou 1/4 do valor. E aí você pega o que você entregou na mentoria e você corta só o suco ali do que você está ensinando e aquilo ali vira a sua área de membros, vira o seu curso que você vai entregar, sem você gastar nenhum tempo com aquilo. Entendi. Pegou? Muito bom. Esse é o caminho. Muito bom, muito bom. Mais Eu alguém? posso ficar assim pra sempre aqui. Legal, hein? Eu só sei fazer isso da minha vida. Pode perguntar mais. Vai, mais duas. Eu não sei cozinhar. Vitor, eu acho que o difícil da mentoria, que eu vejo
no doutor Ana Letícia, que até a gente estava conversando hoje de manhã, é essa disponibilidade deles. E nós, como profissionais liberais, a gente atende bastante, e nós já pensamos várias vezes nisso, e eu não quero ter, por exemplo, essa dor de cabeça de alguém me mandando mensagem. Você está falando que o curso é mais difícil porque seria um curso online. E cursos presenciais ainda viram? Cara, tudo vira. Dá para fazer milhão com curso presencial, dá para fazer milhão com curso online, dá para fazer milhão com mentoria, dá para fazer milhão com curso. Só que eu vou fazer uma provocação, que é a pergunta que você não fez, né? Mas é a pergunta que você precisa. Você falou que fica preocupado com a questão de disponibilidade. Mentoria é ping-pong, então requer essa troca. Só que essa troca, você que dita os termos. Não precisa ser fora do horário da mentoria. Você pode ou não estar disponível fora do horário da mentoria, mas o combinado não sai caro e todo mundo é adulto, não é isso? Então, qual que é a disponibilidade que você precisa para ter uma mentoria milionária? Vocês querem saber, gente? Uhum. Sim? Diga. Anota aí, 1 ou 2 horas a cada 15 dias. 1 ou 2 horas a cada 15 dias é o suficiente para você ter uma mentoria milionária. E o que você vai fazer? Por que é 1 ou 2 horas? Porque no primeiro momento, cara, eu tenho centenas de mentorados ativos, só que eu comecei com um grupo de 4. E antes de ter os 4, eu tive o primeiro doido que disse sim, o nome dele é Bruno. Então, quando eu disse sim para ele, eu falei, seja bem-vindo à mentoria. Eu tenho 2 notícias, a boa e a melhor ainda. A boa é que eu aceito você no grupo. A melhor ainda é que você é o primeiro do grupo. Então, enquanto eu não encontrar o segundo doido, eu vou te atender individualmente pelo valor do grupo. E assim foi. E aí, de repente, eu estava com um grupo de 4, de repente 10, quando eu vi eu estava com 40, quando eu olhei 80 eu não acreditei, quando eu vi eu estava com 120, 200, mais de 300 mentorados ativos. Porque, de novo, tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Mas para fazer 1 milhão, você só precisa de 100, né? 100 pessoas a 10 mil. Ou você pode ter 50 pessoas a 20 mil, não é isso? Ou você pode ter 20 pessoas a 50 mil. Então, encontre a matemática que pareça mais possível para você, mas não cobra menos de 5. Para 5 mil, você só precisa de 200 pessoas. Então, é algo que é factível. Para a maioria das pessoas que realmente se dedicam nisso, vocês conseguem fazer em 1 ano. Se não conseguir, vai levar 2, ou no máximo 3. Mas em 1 ano dá para fazer, é um jogo gostoso de jogar. Tudo bem? 1 ou 2 horas. Por quê? Você vai começar com 1 hora. Conforme o grupo for crescendo, não vai caber em 1 hora. E aí você libera 2 horas, tudo bem? E aí você pode criar uma regra de que a pessoa pode fazer a pergunta para você dentro daquele tempo. Você pode e deve ter um grupo do WhatsApp entre um encontro e outro. E ali pode ser você respondendo, ou os próprios membros respondendo, ou com o tempo e com o dinheiro que você vai receber, você colocar pessoas do seu time para cuidarem do cliente. Fazerem o tal do CS, que é o Customer Success. Faz sentido? Assim como você na sua clínica, você está ali com a pessoa na hora e ela vai embora, mas se ela tiver dúvida, ela não procura alguém? Ela procura quem? Às vezes é você, se tem uma proximidade maior, ou às vezes é alguém do seu time, né? Presta atenção no que eu vou falar, eu vou liberar uma palavra para vocês. Se vocês tratarem a mentoria de vocês, esse motor 2 educacional, não como um puxadinho mequetrefe, não como uma coisa vagabunda, um negócio... Um bico, um negócio esquisito. Se vocês tratarem só com o mesmo profissionalismo que vocês já têm com a clínica de vocês, vocês vão prosperar, porque é mais fácil, a margem é maior, requer menos estrutura, menos investimento, é um negócio melhor e mais fácil de fazer, infinitamente melhor e mais fácil. Mas eu não tenho tempo para isso, porque está usando o seu tempo com coisa que paga menos por hora. Eu não sei quanto que custa a faceta do doutor, mas eu sei que ele só consegue fazer uma boca por vez ali, sim ou não? Nossa. Só que aqui, quantas bocas estão sorrindo para você? Olha aí. E aí não tem limite, não é? O que vai limitar? É a sua capacidade de atrair gente boa, não é isso? E eu profetizo aqui que daqui a pouco esse encontro vai estar maior e maior e maior. Amém. O seu tempo vai ser o mesmo. Quando o grupo tiver o dobro, tá? Mas se tivesse o dobro das pessoas aqui, talvez não pudesse ser nesse lugar, teria que ser no outro, né? Mas seria o mesmo tempo, percebe isso? Então vocês entram num espaço de escala que é diferente de tudo que vocês já experimentaram. Então sempre que eu ouço alguém falando, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu falo, porque você está usando mal com outra coisa que te paga pior, né? Eu não consigo ver nada que vai te pagar mais por minuto, mesmo que você seja o mestre das facetas como é o Rogério. Isso aqui vai pagar mais, não tem como ser diferente. Boa. Show? Muito bom. Última perguntinha, doutora Renata. Turn down for what? Tinha que soltar um... Tito, você já é uma pessoa que tem super autoridade, tem casos, tem assim, mentorados que te validam mesmo, um cara super sério e tal. A gente já sabe que se a gente compra uma mentoria sua, a gente tem o compromisso e já tem cases, né? Então, agora, como se a gente pretende montar uma mentoria, como que a gente vai criar? Então, a gente estava falando aqui de podcast, né, de canais de divulgação, de construção de autoridade, nesse sentido da mentoria.
Porque é diferente, como o Rogério, ele, perante os dentistas, ele é muito bem falado, muito bem... Porque, além de tudo isso que todo mundo sabe, ele entrega técnica. Que isso só nós sabemos, porque o cliente a gente nem sabe, a gente sabe. Então, entre nós dentistas, a gente já sabe a capacidade técnica de um de outro, a gente é conhecido ou não. Mas como que a gente escala isso, assim, gerando essa autoridade para gerar esse desejo de comprar a nossa mentoria? E quais canais, por exemplo, um podcast, quais seriam os assuntos que você abordaria no podcast para gerar essa autoridade? Vamos lá, você já tem a mentoria? Você já vende mentoria? Sim ou não? É uma pergunta objetiva. Sempre que alguém tem dificuldade de responder isso, eu fico muito intrigado. Tipo, vender? Vendeu? Alguém te pagou e te chamou de mentora? Então por que você teve dificuldade de responder? Porque eu quero escalar isso. Você já vende mentoria, então? Sim, eu vendo as pessoas que vão à minha clínica e passam um dia lá comigo. É tipo um fellow. É um fellow. Tá bom. Isso é uma mentoria, gente, ou não é? De um dia? Sim. Só que você vai ter dificuldade com o número de pessoas, né? E você consegue receber quantas pessoas de cada vez? Eu não gosto de receber mais de 3. Tudo bem. Então, na próxima, você chama só 2 e um câmera. Pegou essa ou não? Você consegue atender 3. Na próxima, atenda 2 e um câmera. Pode ser esse menino aqui, ó. Aí ele vem com a câmera igual e aí você cria a chance, a oportunidade de pessoas que não estão na sua cidade, não estão no seu estado, poderem aprender com você também, com a prática do que você faz. Talvez pagando a mesma coisa, ou talvez pagando menos num formato diferente, ou talvez aquele vire material promocional que vai atrair pessoa para o próximo fellow. Só que o problema desse formato de imersão, seja imersão como um curso, seja um fellow que é tão exclusivo assim, é que você de novo está limitado. Vocês já entenderam como trocar tempo por dinheiro. Aprender a trocar um pouco mais de dinheiro por um pouco menos de tempo é bom, vai otimizar, mas não vai alcançar a exponencialidade. Vocês vão alcançar a exponencialidade quando no mesmo tempo vocês conseguirem colocar infinitas pessoas a mais. Eu preciso que vocês façam essa abstração. Vocês entendem que aqui podia ter o dobro de pessoas ou o triplo e que a entrega seria a mesma, seria o mesmo podcast sendo gravado aqui, seria o mesmo almoço servido, talvez não seriam 2 equipes, seriam 4 ou 6, não é isso? Ou talvez tivesse que estar em outra sala ao mesmo tempo, ou seria um outro formato. Vocês conseguem entender isso? Quando você entra nesse espaço, aí não tem limite para o que você pode fazer. Agora, você falou, Vitor, você está super validado e tal. É só porque eu faço isso há muito tempo. Porque lá atrás seria mais difícil de acreditar em mim. E de fato, foi. Por isso que quem entrou lá atrás pagou muito menos, não é isso? Assim como o imóvel na planta, ele vale menos do que quando ele está pronto nas chaves, não é isso? Então, quem aqui não vende mentoria ainda? Levanta o braço. Vocês estão na planta, não é isso? Então, seus primeiros mentorados eles vão ter a chance de pagar menos do que qualquer um do futuro vai pagar. Porque hoje você vai cobrar menos do que você vai cobrar daqui a 1 ano e é menos do que vai ser daqui a 2 anos. O Rogério já falou que vai aumentar o preço e vocês também vão aumentar. Agora vem uma provocação. Como que vocês vão fazer a mentoria de vocês? Qual método que vocês vão seguir? Qual formato que vocês vão fazer? Porque se eu tentar mexer no dente de alguém sem informação, o que acontece comigo? É preso. O que faria de mim? Primeiro, exercício legal da profissão, não é isso? Segundo, que eu seria um irresponsável, não é isso? Mas vocês podem se meter na minha profissão, né? Sem nenhum tipo de preparo e tentando fazer da própria cabeça? Hein? Percebe o absurdo que é? Então, vou fazer a mesma provocação diante. Quando vocês tratarem o motor 2 educacional de vocês como um negócio de verdade, não como a sua clínica de hoje, mas talvez como a sua clínica no início, mas com o mesmo profissionalismo, o mesmo cuidado, o mesmo apreço técnico, o mesmo carinho, não tem como vocês não prosperarem. Porque esse modelo de negócio, mentoria, ele é mais fácil, mais barato, com mais margem do que a prática odontológica de vocês. Invariavelmente, não importa o quanto vocês são bons. Show? Como construir essa autoridade para gerar atração? Eu falei um ponto, né? Ao invés de você levar 3 pessoas, leva 2 e uma câmera. Compartilhe os seus bastidores. Enquanto a gente está fazendo isso aqui, o Rogério está mostrando um pouco disso. Você tem a sorte de ter um excelente mentor. Então você pode olhar para o futuro. Existe um problema muito grave, que é o seguinte. Vocês conhecem de fisiculturismo? Tu manja, né? Tu tá no shapeão aí, ó. Arnold Schwarzenegger. Ele foi referência suprema e inclusive tem um campeonato que leva o nome dele. Se você modelar, né? Modelar é copiar, é copiar high ticket, né? Se você modelar a dieta e o treino do Arnold no auge da carreira dele, você que está começando no fisiculturismo, o que acontece com você? Se machuca? Ou morre? Morre. Tem como o cara que está iniciando comer o mesmo tanto que o Arnold treinava? Não dá, o cara morre, não é? Não é um exagero não, ele não se lesiona não, ele morre. Só que eu vejo pessoas fazendo isso. O cara está no primeiro ano de mentoria querendo modelar o 14º ano de alguém, o 10º ano de alguém, o 5º ano de alguém. Você tem que olhar assim para esses mesmos alguém que você já tem como referência. Mas ao invés de olhar para o que eles estão fazendo hoje, que pode te matar, você tem que olhar para o primeiro ano deles como é que foi.
Sabe uma coisa que eu tô fazendo? Eu comecei uma mentoria em espanhol e um perfil em espanhol. Eu comecei uma mentoria em inglês e um perfil em inglês. Por que eu fiz isso? Vários motivos, mas um deles... Tem aluno meu que fala, Vitor, isso aí que você fala é fácil para você porque você tem 700 mil seguidores. Inclusive entra aí, @VictorDamasio_oficial, me manda uma mensagem falando que você veio aqui do Pena, que vai ter uma automação lá, mas eu vou responder você pessoalmente se você escrever um parágrafo dizendo o que você entendeu daqui hoje e como que eu posso te ajudar. @VictorDamasio_oficial. Lá tem mais de 700 mil seguidores e sou eu que respondo. No meu podcast, no meu Instagram. Sou eu que respondo até hoje. Tem um time de mais de 30 pessoas. Mas eu faço questão de cuidar da pessoa ali que me manda mensagem. Então até hoje sou eu que respondo. Beleza? Algum dia isso pode mudar, algum dia pode ser IA, mas hoje, na altura dessa gravação, sou eu. E por que eu tô falando isso, cara? Tem coisas que eu ensino para os meus clientes, para os meus alunos, para os meus mentorados, eles falam, mas Vitor, isso funciona para você porque você tem uma audiência grande, 700 mil seguidores. Só que aí eu criei agora um perfil em inglês que tem 300 seguidores. Não é 300 mil, não. É 300. E eu tenho 8 clientes pagantes. Então, eu mostro para eles que sim, é possível, não requer uma audiência grande. Eu tenho mentorados minhas que com 20 mil seguidores fizeram 1 milhão. A Paula Azevedo é fono, ela tem 20 mil seguidores e fez 1 milhão. A Thaís Greco é formada em Química, ela tem 20 mil seguidores e fez 1 milhão. Então, não requer um número grande de seguidores. Mas por que eu fiz isso? Para eu lembrar do meu início. Porque sim, eu estou há 14 anos no mercado, sim, eu tenho, de alguma forma, certa autoridade, porque eu construí isso fazendo muito tempo. Só que lá fora, você quer saber, essas vendas que eu fiz foi até antes de eu ter o meu perfil. Você não precisa nem ter um perfil no Instagram para vender mentoria. Basta você falar com alguém que você conhece. O seu primeiro ou próximo mentorado, gente, não está no tráfego pago. Seu primeiro ou próximo mentorado está no WhatsApp. É alguém que você já apertou a mão, alguém que você conhece pessoalmente. Então eu vendi para pessoas que eu conheço e para indicações dessas pessoas. E vocês vão ter a chance de aprender com o Lucas, que é muito bom nisso, de gerar indicações, referidos, extrair indicações, né? Então assim, tem algo que você tem e que o Rogério não tem, que é poucos seguidores. Você está mais no início. Então você pode ter um tipo de derramar nessas pessoas que ele não dá conta, porque é um número maior de seguidores. Então, se você não tem como bater no impacto, porque você não tem essa audiência tão grande, você vai ter que bater numa outra moeda, que talvez seja o se importar, talvez seja um cuidado a mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas você vai encontrar o seu caminho, o seu formato. E, de novo, tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Eu acredito que você honrando os primeiros mentorados que você tem, é o sucesso deles e as histórias deles que vão levar os próximos mentorados. Onde tem 5, vão ter 50, vão ter 500, podem ter 5 mil ou mais. É só você seguir fazendo um bom trabalho. Excelente. Show? Muito bom, muito bom. Vitor, a gente vai encaminhar, vamos estar caminhando aqui para o final. Eu vou te fazer mais duas. Bem espontânea, a galera é espontânea, né? Eu vou te fazer as duas últimas perguntinhas. A primeira é, como você enxerga o Vitor daqui 10 anos? Menos cabelo. Menos cabelo. Ou mais. Pode ser com cabelo. Ai, meu Deus. Amigo, essa pergunta sempre me deixa meio... Ela sempre foi difícil pra mim. Perguntaram pro Chaves, né? Eu tenho 10 maçãs, aí perdi 3, quantas ficaram? Ele falou, eu sabia essa com banana. Maçã, banana, enfim. Posso mudar pra 5? Tô brincando. Galera, eu tô há 14 anos nesse meu mercado e sempre que me perguntam, daqui a 5 anos, onde você se vê? A minha resposta padrão é, cara, se eu pudesse voltar 10 anos no tempo, nem nos meus sonhos mais incríveis eu conseguiria imaginar o Vitor de hoje. Casado com a Natália, pai da Isabela, querendo ter mais filhos, cara, morando aqui numa mansão, cara, jogando tênis quase todo dia. Cara, eu não poderia imaginar que eu teria visitado mais de 50 países, eu não poderia ter imaginado que eu ia fazer 1 milhão mês há 68 meses consecutivos, eu não poderia imaginar que eu ia ter feito mais de 100 milhões, eu não ia saber nada disso. Então, qualquer corte na minha vida para o passado, que eu tivesse que imaginar os próximos 5 anos, em nenhum dos cortes eu consegui imaginar uma realidade melhor do que Deus me presenteou. Amém. Então, por que eu vou ter um capricho de dizer onde eu vou estar daqui a 10 anos, se até hoje Deus vem me honrando muito e me dando sempre muito mais do que eu sonhei ou imaginei? Eu sei que eu perco algo muito poderoso, que é o poder da intencionalidade, de perseguir um sonho específico, mas, cara, ontem eu gravei com o Vinícius Iracete, sabe quem é? O profeta? E ele me perguntou sobre sonhos, cara. E eu não tenho. E aí ele falou, um homem sem sonho já está pronto para encontrar o seu pai. Então, amém, irmão. Porque assim, eu
Morrer é Eu não lucro, tenho né? uma coisa que eu busque. Eu não tenho. Eu busco ampliar o meu impacto. Eu brinco que no meu negócio, qual que é a sua meta? Meu time tem umas metas lá que eles perseguem. Minha meta é cuidar do cliente que eu tenho e encontrar meu próximo um cliente. É a minha meta. Aí todo dia eu faço isso. Sacou? Ontem, antes de dormir, zerei minhas mensagens, cuidando do meu cliente atual, encontrando meu próximo cliente. Cara, eu consegui chegar num hoje que eu poderia levar pro resto da minha vida. Legal. Se eu ficasse preso no feitiço do tempo e eu tivesse que viver o mesmo mês para sempre, pro resto da minha vida, isso para mim seria um presente, um prêmio, não um castigo. Para mim seria um paraíso e não um inferno. Então, quando falam em sonho, o que eu busco, o que eu aspiro, talvez seja só preguiçoso ou pouco ambicioso, mas... Cara, eu não tenho essa parada aí, cara. E eu só quero seguir nos planos de Deus. Eu quero ouvir mais do que Deus tem pra mim e obedecer. Mas eu não tenho uma vontade minha, que eu quero tal coisa. Eu quero mais filho, mas se Deus me der mais filhos. Eu quero, sei lá, eu quero realizar os sonhos da minha esposa, que essa sim tem um monte de sonho. Mas se Deus quiser que eu realize também. Então assim, eu não tenho um sonho meu. O Vitor quer essa parada. Não tenho, cara. Nunca tive, pra falar a verdade. Mas a única certeza que você tem é que no último ano da sua vida, você ainda dá mentoria. Cara, no último dia da minha vida eu espero do fundo do meu coração. Eu falei do apreço que eu tenho pelos mentores mais antigos, né, cara? Eu tive a chance de ser mentorado pelo Jay Abraham, que já tem 70 e poucos anos, o próprio Jeff já tem 60 e muitos anos. Eu tive a chance de conversar com o professor Lai Ribeiro. O professor Lai Ribeiro, cara, é amado por alguns, não admirado por outros. Eu não vou entrar nessa questão, nesse mérito, mas tem uma coisa, cara, que realmente é incontestável. O cara chegou na idade que ele chegou, ele continua jogando, ele continua entregando a pós. Minha esposa é médica e ela fez a pós do Dr. Lai. Eu tive a chance de ir lá e assistir uma aula. E, cara, tava lá ele, no palco, ensinando. E você olha no olho dele e tu vê que ele tem mais energia do que todos aqueles médicos ali, alguns meio zumbis, anotando o que ele tá falando. E ele vai e fala que tá em jejum e que tá em cetose. Então ele tá ali de pé, enquanto a galera tá sentada, ele tá ali desperto, enquanto a galera tá com soninho. E aí eu tive a chance de, no almoço, conversar com ele. Falei, doutor, por que você escolhe continuar jogando? Eu perguntei pra ele. E ele falou que ele gosta dessa máquina que é o cérebro dele e que ele gosta de usar. E ele falou, cara, no dia que eu morrer, eu quero que no mesmo dia ou no dia anterior, que eu tenha dado uma palestra, que eu tenha dado um curso. Cara, tá escrito lá, né, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu tenho certeza que eu fui dado muita coisa. Então o meu papel é transbordar. Então, eu sei que tem pessoas que jogam um jogo, que colocam uma meta, um número financeiro, ou uma data de idade para aposentar ou parar. Cara, eu me vejo fazendo exatamente o que eu faço até o último dia da minha vida, se Deus me abençoar. Em nome de Jesus, assim será. Você encontrou o seu propósito chamado. Amém. É sobre isso. E última perguntinha pra gente finalizar aqui. Cadê? Muito bom. Se você pudesse dar uma única mensagem para quem está nos ouvindo, que pudesse transformar a vida dessa pessoa, qual seria? Jesus Cristo é Deus. Depois que eu descobri isso, e eu entendi isso, eu aceitei isso, eu escolhi isso, a minha vida mudou radicalmente. Então eu não sei em que momento que você está, espero não ofender a sua fé de qualquer forma, mas eu estou dividindo a minha verdade, o que eu acredito e o que mudou a minha vida. Em janeiro de 2019 eu tive um encontro com Jesus. Isso mudou a minha vida para sempre. Eu não podia imaginar que eu ia viver o que eu estou vivendo. Então, se de alguma forma essa mensagem está chegando em você e isso faz sentido, será que não é, talvez, então, um convite para você olhar para isso? Eu realmente desejo o melhor de Deus para você. E minha última mensagem é, seja ousado, faça acontecer e lembre-se que a vida é curta demais para você não ser tudo que você veio ser nessa terra. Uau, é isso. Valeu, galera. Valeu, irmão. Vitor, obrigado pela participação. Tamo junto. Conte conosco. Um prazer e uma honra. É um prazer. E assim concluímos mais um grande episódio. Deixa aqui o seu like, compartilhe, manda para quem você veja que faz sentido ouvir essa mensagem. Tem certeza que vai transbordar também na vida dessa pessoa. Obrigado, então. Valeu, irmão. Tamo junto. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado, galera.